Então, meu povo, hoje nós vamos conversar sobre esse livrão aqui, Excalibur. Histórias de reis, magos e távolas redondas. Lançado, então, pela editora Draco e organizado pela Ana Lúcia Merege. Então, vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Gente, hoje nós vamos conversar sobre esse livrão aqui que é magnífico. Quem acompanha o canal viu assim algumas semanas atrás, eu não sei se foi semana passada ou na retrasada, mas eu falei sobre esse livro aqui, ó, que foi então o Magos, Histórias de Feiticeiros e Mestres do Oculto. E esse daqui então segue a mesma linha do Magos e que também segue a mesma linha do Medieval, que vocês estão vendo na capa aí. Que são livros então com uma temática e que essa temática vai ser explorada por diversos autores brasileiros com contos. E eu já fiz resenha do Medieval aqui no canal, se vocês quiserem assistir, vai estar aqui em cima, eu fiz ela em formato de live. Eu fiz resenha do Magos, que estava aqui no canal, já ainda tá ainda, que saiu aqui no canal, se não foi semana passada, foi na semana retrasada, mas eu vou colocar aqui em cima nos cards para vocês conferirem. E hoje nós vamos conversar sobre esse daqui, que eu acho que era o que eu mais estava ansioso para poder ler, que é então o Excalibur. Cá entre nós, pessoal, quem acompanha meu canal e tudo mais deve saber dessa minha paixão gigantesca que eu tenho, então, por histórias relacionadas aos mitos arturianos. Aí você vira pra mim e pergunta, o que é isso, Rubens, mitos arturianos? É o seguinte, você conhece as histórias do Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, o Lancelot, o Ser Lancelot, Ser Gawain, Ser Geraint, e Tristão e Isolda, a Fada Morgana, o Mago Merlin, e por aí vai. Tudo que é relacionado a esse povo, então, ganha o título de as lendas arturianas ou os mitos arturianos. E isso daí engloba uma grande quantidade de personagens, de lendas, de mitos, de histórias que outros escritores escreveram. Então a gente tem um material assim gigantesco para poder ler de histórias relacionadas ao Rei Arthur. Os dois mais importantes cronologicamente são, então, eu tenho até aqui, inclusive eu tenho muita coisa, viu, gente? Karma aí que eu tô tentando tirar. Então, os dois mais importantes nessa obra do Rei Arthur e tudo mais são esses aqui. O Rei Arthur e os seus cavaleiros. Esse daqui foi escrito Carmo Parmo, que eu tô olhando aqui direitinho. Esse daqui então é o La Mort d'Arthur, que foi escrito pelo Sir Thomas Malory, que é considerado então a primeira obra da literatura a tratar sobre os mitos do Rei Arthur. La Mort d'Arthur. Ó, meu francês, que chique que tá. E essa edição aqui é bem antiguinha, tá caindo aos pedaços até, tadinha. E é daquela coleção famosa, a Abril Cultural, que lançava a coleção da Corujinha, né? Coleção Literatura Juvenil. E é uma versão bem legal, mas não é uma versão integral daquele livro original, Le Mort d'Arthur original. É gigantesco. E aqui é uma adaptação, assim, um apanhado, assim, de várias coisas importantes na história do Rei Arthur. E a segunda outra versão bastante importante também nos mitos do Rei Arthur é essa daqui que saiu pela Zahar, que se chama Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, escrito pelo Howard Pyle. O nome original dele é... deixa eu dar uma olhada aqui. The Story of King Arthur and His Knives. Isso. Então é praticamente a mesma coisa. Esse daqui a Zahar chegou a trazer até o segundo volume, então, que é Cavaleiros da Távola Redonda, Lancelot, Tristão e Percival, que vocês estão vendo aqui. Eu tenho o primeiro em versãozinha pocket e o segundo em versão normal. Esses são, então, os dois livros mais importantes canônicos da obra do Rei Arthur. Aí depois você vai ter muita coisa. Eu tenho uma prateleira inteirinha aqui só com coisas do Rei Arthur. Você vai ter, então, As Brumas de Avalon, né, que é famosíssimo, escrito pela Marion Zimmer Bradley, contando a história
da ascensão e queda do rei Arthur e de Camelot pelo ponto de vista das mulheres, né? Então você vai ter o ponto de vista da rainha Guinevere, você vai ter o ponto de vista da irmã do rei Arthur, a fada Morgana, você vai ter o ponto de vista da mãe do rei Arthur, a rainha Igraine, e por aí vai, a dama do lago, e por aí vai. Esse é bem importante. Você também tem aqui de bastante importância a série do Rei do Inverno, né? Como é que chama? A trilogia do Arthur. As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, né? Eu tenho a trilogia aqui, mas o primeiro volume é esse aqui, O Rei do Inverno. É uma vergonha, mas eu não li ainda a trilogia do Rei do Inverno. Eu sei, eu gosto muito do tema e eu não li ainda. É um erro que eu tenho que corrigir. Mas temos aqui, só para ilustrar para vocês, eu tenho aqui As Brumas de Avalon. Carmen Parma, gente, que tá aqui. Só um minuto. Voltando. Eu tenho a série das Brumas de Avalon, que originalmente foi lançada em 4 volumes. Eu tenho ela em versão única. Essa edição saiu pela Planeta. As Brumas de Avalon, o clássico que encantou gerações, da Marion Zimmer Bradley. Nessa edição bonitona, gigantesca aqui, porque eles reuniram os 4 livros. E eu tenho ela, então, em edição convencional, separadinha em 4 volumes, então. Que é aqui, o primeiro volume, A Senhora da Magia. O segundo volume, A Grande Rainha. O terceiro volume, O Gamo Rei. E o quarto volume, O Prisioneiro da Árvore, que foi, então, a primeira leitura que eu fiz das Brumas de Avalon foi nessas ediçõezinhas aqui. Aí depois, eu acho que As Brumas de Avalon está entre um dos livros assim, que eu mais li e reli na vida, gente. Eu li muito esse livro. Eu li diversas vezes nessa edição, já li em outras edições, já li nessa daqui já. Então é um livro que eu gosto demais, é um livro que eu carrego assim como um dos melhores da minha vida. E vamos lá, antes de eu começar a falar propriamente sobre o Excalibur, quero dar essa introdução e tudo mais de livros importantes nas lendas arturianas. Então vamos falar mais um pouquinho. Outro que é bastante importante também, esse daqui não tem uma importância histórica tão grande, mas ele tem muito respeito do público e dos críticos literários que admiram as lendas arturianas, que é então essa série aqui das Crônicas do Rei Arthur, que foi escrito pela M.K. Ham, que é então essa daqui. Esse aqui é o primeiro volume, O Filho do Dragão, e tem mais outros 2 volumes aqui também, mas eu mostro sempre o primeiro para poder ilustrar para vocês. A M.K. Ham é uma pesquisadora das lendas arturianas. Ela já fez outras séries envolvendo o reino arturiano, além do Rei Arthur. Então nós temos essa série aqui, que é As Crônicas do Rei Arthur. E tem também, da mesma autora, essa série aqui do Merlin, que vai contar a história de origem, então, desse personagem tão canônico, né, na magia. Estamos aqui então a trilogia do Merlin. O primeiro volume se chama Merlin e a Profecia. E eu tenho os outros 2 volumes aqui também. Essa série não é tão respeitada pela crítica. Creio eu que é porque foge um pouquinho do Rei Arthur, né? Aqui vai contar tempos antes do nascimento do Rei Arthur e tudo mais. Vai contar então sobre o Merlin. Ele é chamado de Mirdion, que é o nome dele aqui. E vai contar então o surgimento dele, a vida conturbada dele. É bem legal também. A gente vai ter uma série de livros que até o momento no Brasil tem 4 volumes, que é a saga do Merlin, que foi formada até o momento por 4 volumes, e o primeiro volume se chama esse aqui então, Os Anos Perdidos. Essa série aqui, ela é bem famosa. Ai gente, eu machuquei o dedo aqui. Então, essa série aqui, ela é bem famosa porque ela inspirou aquela série britânica, As Aventuras de Merlin. Vocês estão vendo a capa dela aqui, e é uma série fantástica. Eu gosto muito daquela série. Eu já vi, eu acho que ela umas 2 ou 3 vezes inteira. E essa série de livros inspirou esse seriado britânico então. Então olha pra vocês verem que legal. Outra bola fora minha, eu não li ainda a série de livros. E a gente tem essas 3 coleções aqui que são mais antigas. Temos aqui então da Mary Stewart, a trilogia do Mago, que se chama o primeiro volume A Caverna de Cristal. É muito bom esse aqui, gente. Vai contar também a história do Mago Merlin, só que aqui eles vão entrelaçar a história do Mago Merlin juntamente com a história do Rei Arthur. E vai ter a ascensão do Império e tudo mais. A trilogia original, composta por 3 livros, e depois a autora lançou mais outros 2. Aí ela lançou um pro Mordred,
e lançou um para Fada Morgana, só que esses outros dois não chegaram aqui no Brasil. Foi lançado bem no finzinho da vida dela. Ela é uma senhorinha, ela morreu acho que faz um ano. Ela morreu faz bem pouco tempo. E essa Mary Stewart, ela é uma escritora irlandesa e ela é escrita muito por escrever livros góticos. E essa aqui foi a única aventura dela fora desse reino de livros góticos. Então, com uma trilogia de fantasia, né? A outra série que eu cito pra vocês aqui, então, é a trilogia da Rainha Guinevere, que foi escrita pela Percy Woolley. E o primeiro volume se chama A Filha da Primavera. Essa daqui eu não li, essa trilogia. Eu tenho aqui os 3 livros bonitinhos aqui, mas eu não li ainda. Eu quero muito ver se eu consigo pegar para poder ler esse ano ainda. Mas o pessoal fala que é bem legal. Ela é mais voltada pro lado romântico, né? A Guinevere em si, né, é uma personagem muito romântica, né? E nós temos a saga do... Cadê? A saga do Graal, que são 4 volumes. E aqui o primeiro volume é o Cavaleiro Sem Nome. E essa saga, o diferencial dela é que você vai acompanhar então as aventuras através do ponto de vista do Lancelot. Que é uma coisa bem diferente, né, gente? A gente não vê por aí o povo falando sobre o Lancelot ganhando protagonismo, a não ser nos livros clássicos lá que eu mostrei lá de trás. Aqueles lá, sim, ele tinha grande importância, assim, a ponto de ganhar seus próprios capítulos, suas próprias histórias. Mas nesses livros mais contemporâneos, assim, o Lancelot é mais um personagem. Embora ele seja muito importante, ele não ganha o protagonismo, né? E aqui, então, essa série de 4 livros é inteiramente voltada para o Sir Lancelot du Lake. Então, esses são os livros que eu tenho aqui relacionados ao Rei Arthur e tudo mais. Eu tenho uma série aqui também de livros de banca. Vocês conhecem meu canal, vocês sabem que eu adoro romance de banca, aqueles antiguinhos, Sabrina, Júlia, Bianca. Eu adoro esses romances, em especial os de fantasia, os medievais e tudo mais. E eu tenho aqui uma série. Eu tenho 2 séries aqui que falam sobre Rei Arthur também, só que de maneira indireta. A primeira é essa daqui, a trilogia dos Cavaleiros da Távola Redonda, que é formada por 3 livros, então. Gawain é o primeiro volume, e cada volume conta a história de um cavaleiro diferente. Temos o Gawain, temos o Geraint e temos o Lancelot. E esses livros é muito legal de ler, muito gostoso de ler, gente. Uma história bem legal, bem legalzinha, sabe? Tem esse daqui da Cynthia Breeding, que se chama O Destino de Camelot. Esse daqui, a Nova Cultural só trouxe o primeiro volume, mas é O Destino de Camelot. Depois teve A Queda de Camelot e depois teve A Ascensão de Camelot, que essa autora escreveu. Só que aqui só chegou o primeiro. Só que dá pra ler o primeiro assim, tranquilamente, que ele começa e termina perfeitamente aqui. E tem a saga das Filhas do Merlin, que são 6 volumes. E começa com esse volume aqui, A Filha do Fogo, da Queen Taylor Evans. Que são 6 filhas, então, do Merlin, assumindo a magia na Grã-Bretanha, na Camelot da época e tudo mais. Então, bem legal também. Bom, então, eu fiz essa introdução gigantesca, pelo que eu tô vendo aqui deu mais de 10 minutos só de introdução. Porque eu queria falar sobre esse livro aqui, então, Excalibur. E, gente, como vocês viram, eu gosto muito de lendas arturianas. Posso dizer que eu entendo um pouquinho, eu leio um bocado sobre isso. Eu tento estudar bastante sobre esse tema, que é muito caro pra mim, eu gosto demais. E quando eu tive a oportunidade, então, de ler esse livro aqui, pra mim foi aquele quentinho no coração, sabe? Porque mistura 2 coisas que eu gosto muito: as lendas arturianas e literatura brasileira. E se pegar então um livro de contos desse calibre aqui, olha, você te deixa muito feliz. Por que eu digo isso? Porque eu já li as outras 2 coletâneas dessa série da Draco, como eu falei no iniciozinho desse vídeo. E eu sei que elas são muito boas, muito bem organizadas. A Ana Lúcia Merege organizou esse volume aqui. Ela organizou os 3 volumes. E no primeiro, medieval, ela foi organizadora junto com o Eduardo Cassi. E eles são, assim, organizadores fantásticos. Eles sabem organizar uma coletânea do começo ao fim. Eles sabem o que vai funcionar ali, o que não vai funcionar. Eles sabem escolher bem as histórias, os temas, os autores. Ou seja, quando você vai pegar uma coletânea da Draco, você pode ter certeza que você vai adorar, porque ela sempre vai ser, no mínimo, acima da média. E foi o que aconteceu com essa daqui.
Essa coletânea é incrível. Não é uma coletânea que é perfeita do começo ao fim. Nós temos aqui 12 contos. Dos 12 contos eu gostei de 9. 3 eu achei bons. Mas os outros 9 eu achei excelentes. Então nesse vídeo eu vou tirar desses 9 excelentes aqui os que eu mais destaco, os que eu mais gostei, os que mais me chamaram a atenção, para poder passar para vocês então a magnitude desse livro aqui tão espetacular. Então vamos lá. Primeiro eu destaco a história A Memória da Espada, do Roberto de Souza Causo, que é o livro que abre a coletânea, é o conto que abre esse livro. E o livro já começa visceral, um conto daqueles assim, cheio de batalha. E você tá no campo de batalha, e você tem um personagem principal. Gente, me vem perguntar nome de personagem porque eu não consigo lembrar. E olha que eu acabei de ler esse livro. Eu sou péssimo com nomes, infelizmente. Enquanto eu tô lendo assim, eu consigo me lembrar. Eu cabo o livro, me foge tudo os nomes. Eu sou desse jeito. Alzheimer precoce. Credo. Então, voltando aqui. Aí o nosso personagem, ele consegue um feito que até então ninguém conseguiu. Ele consegue derrubar do cavalo e arrancar o escudo do rei Arthur em plena batalha. Ninguém nunca conseguiu isso. Isso nunca foi pensado. Tanto é que as pessoas ao redor dele, os cavaleiros e até os inimigos, falavam que o Arthur era quase um semideus na terra, porque ele era imbatível nas batalhas. A Excalibur era sua lança do destino e tudo mais, e ele era imbatível. Esse cara conseguiu derrubar o Arthur de cima do seu cavalo. Olha pra vocês verem, gente. Ah, mas não é que na hora a Morgana, a arqui-inimiga do rei Arthur, vê isso. E ela então manda capturarem esse homem, para poder ela então curar as feridas de batalha dele e tudo mais, e fazer a caveira do Arthur contra ele. Então, no caso, ela vai colocar tudo quanto é ideia podre na cabeça dele, contra o rei Arthur e tudo mais. Esse cara, ele tem a memória muito fraca, mas ele é um saxão. Ele não tem contato com o Império Britânico, não tem contato com o reino do rei Arthur. Então, na cabeça dele, o Arthur já tinha uma malignidade. Então, a Morgana falando na cabeça dele, então deixa o cara com mais raiva ainda do Arthur. E ele é treinado cada vez mais para poder acabar com a vida do Arthur. Mas temos então o título da história, A Memória da Espada. E você vai ter então um grande embate e vai ter envolvendo também a Excalibur. E a gente vai ter uma visão diferente aqui. Porque a Excalibur é tido como uma espada sagrada, a espada do poder, a espada da justiça e tudo mais. Mas não é bem assim. Eu não conto mais nada por aqui. É uma história bastante curtinha, tem 20 e poucas páginas, mas é muito boa. Muito bem desenvolvida. Eu adorei ver aqui então a Morgana. Vocês sabem que eu gosto muito dessa personagem. Inclusive o nome da minha filha é Morgana, Sarah Morgana, em homenagem a Morgana Le Fay das Brumas de Avalon. E então você ter essa personagem tão imponente, tão altiva, poderosa e tudo mais, sempre ali no pano de fundo, manipulando as coisas, colocando caraminhola na cabeça do cara, é muito bom, gente. A próxima história que eu destaco é a segunda história do livro. Se chama O Espelho, da Lied Bácaro Toledo. Essa autora, Lied Bácaro Toledo, eu conheci lendo aqui então o Magus. Eu nunca tinha lido nada dela. E o conto dela nesse livro foi espetacular. Se vocês quiserem conferir, como eu disse, vai estar aqui em cima nos cards. E aqui ela brindou a gente com mais um conto espetacular. Olha, eu virei fã seu, viu, Lied? Nossa, eu gostei demais. É um conto incrível e é um conto, gente, eu que sou um leitor assíduo de literatura de terror, eu consegui perceber as nuances de terror nesse conto aqui. Porque embora seja um conto fantástico, embora seja um conto que se passe com toda essa temática, essa aura aqui do rei Arthur e suas lendas arturianas, ele tem umas coisas meio macabras aqui, umas coisas meio bizarras aqui. Então a gente vai ter essa moça que é lá da era, se passa um pouquinho mais pra frente, na era vitoriana, 1800 e pouco e tudo mais. A família dela se muda pra esse casarão gigantesco, que antigamente ele tem ruínas, ele tem partes dele que foi um castelo, mas ele foi reformado, se tornou um casarão e tudo mais. Então é uma casa bem centenária, né? E acontece que tem partes desse casarão barra castelo que não são acessadas. E em uma das andanças, a nossa protagonista, que é uma mocinha dos seus
17, 18 anos, tá andando pelo casarão e ela descobre uma sala vazia com um espelho e uma tapeçaria em cima. A tapeçaria é muito bonita, a tapeçaria mostra aqueles desenhos, aquelas ilustrações. Eu não sei se pode falar ilustração numa tapeçaria. Uma costura, né? Uma costura toda desenhada assim de cavaleiros e castelos e épocas do passado. E acontece que debaixo dessa tapeçaria tem um espelho. Ela começa logo a escutar umas vozes na cabeça dela falando: não olhe para o espelho carrega a maldição, não envolva com o espelho e tudo mais. Mas o que a menina vai fazer? Ela vai olhar no bendito do espelho. E o que ela vê no espelho? Não é spoiler, pessoal, eu vou ter que contar um pedacinho aqui. Ela vai ver então, ela vai ter visões, vai ter flashes de uma princesa. E essa princesa é denominada então como a Lady Elaine. Para quem conhece as histórias do Rei Arthur e tudo mais, sabe então que a Lady Elaine é uma personagem bastante reverenciada e tudo mais nos estudos das histórias do Rei Arthur, porque ela foi a grande amante não correspondida do Sir Lancelot do Lago. Aí pra você ver, se apaixonou pelo cara errado. Lancelot deu patavinas pra ela, ele se envolveu com ela, fez de gato sapato dela. Isso mesmo, gente, a rainha Guinevere. Quem não conhece a história, o queixo vai lá embaixo, né? Mas o grande amor dele foi a rainha Guinevere. E em certo momento, lá na história original do Rei Arthur, né, Lancelot e a rainha Guinevere fogem. E quando isso acontece, a Lady Elaine é deixada para trás aos prantos, desesperada, depressiva e tudo mais. E ela então se atira no lago e morre afogada. Aí tem até uma música. Essa música é clássica até. Gente, procurem essa música. Ela é magnífica. Ela tem diversas interpretações. Vários cantores já cantaram ela. Mas eu recomendo muito a versão então da Lorena McKennitt. Qualquer coisa eu acho que eu deixo aqui em cima nos cards para vocês conferirem. É uma música muito bonita. É um poema, né? Um poema cantado que foi interpretado em forma de música então por diversos artistas. E essa interpretação da Lorena McKennitt de The Lady of Shalott é espetacular, é tocante. Você entra na alma da Lady Elaine, você sente o que ela tá sentindo, sabe? Você não precisa nem de saber falar inglês. Só pela melodia e o tom da voz da cantora e tudo mais, você consegue sentir o que ela tá passando. E é isso então, devaguei, né? É isso então que a moça protagonista vai ver através desse espelho. Só que acontece uma coisa, que eu não vou contar aqui, né, gente? E, povo, que é isso, povo? Eu fiquei chocado. Eu fiquei de boca aberta, eu fiquei arrepiado. Não era pra ser um conto de terror, mas virou um conto de terror, porque é um conto macabro. É um conto que tem uma situação aqui, que quem costuma ler histórias de terror já se deparou muito com contos e histórias nesse estilo. Então, do personagem que depara com um passado trágico, e esse passado trágico vem de encontro a ele. E, gente, é muito boa essa história, extremamente bem escrita, extremamente climática, porque você sente então o clima do castelo / casarão reformado. Você sente que tem alguma coisa errada com aquele espelho ali. Olha, um conto que me surpreendeu demais. Eu não esperava um conto desse estilo num livro de fantasia. O próximo conto que eu destaco então é O Cavaleiro Anônimo, do André S. Silva. Gente, esse conto também me deixou de boca aberta, porque esse conto trouxe uma visão totalmente diferente de qualquer história que você costuma ler de fantasia. Por exemplo, quando a gente está lendo uma história de fantasia, geralmente a gente se depara com o personagem principal sendo o herói da ocasião, o escolhido, o chosen one, né? E tudo mais, né? Sempre é assim. Aqui não. Aqui a gente vai ter justamente um cavaleiro anônimo. Nós temos a vida miserável desse menino que começa a contar desde criança que ele sofre muito porque ele é pobre e ele é filho do moleiro e não, ele é filho de um fazendeiro e ele tem que levar a colheita da casa até a cidade e tudo mais, e ele é roubado e ele é massacrado, assim, todo mundo pisa no coitado. Até que um dia, enquanto ele está sendo assaltado,
Um cavaleiro de armadura reluzente, peito estufado e capacete na cabeça e uma espada, escudo, bem aquele cavaleiro místico que a gente admira tanto em histórias de cavalaria. Esse cavaleiro chega e salva o dia. Salva ele, coloca esses rufiões para poder sair correndo e salva ele e sai sem dizer nada para ele. E ele fica com aquela imagem na cabeça, até que então ele coloca na cabeça que ele vai ser um cavaleiro da Távola Redonda. Ele vai ser um cavaleiro do Rei Arthur. E a história vai transcorrer a partir daí, com ele seguindo então a sua vida e tentando a todo custo chegar à corte e ser cavaleiro. Só que o título já denuncia, Cavaleiro Anônimo. Então, você não vai ter o herói da situação aqui. Você não vai ter um príncipe, um cavaleiro importante. Você não vai ter um mago. Você não vai ter uma pessoa importante aqui. O cara, o menino que se torna um homem, que acaba virando cavaleiro, porventura, ele tem uma vida miserável, uma vida nada digna de nota. Ele não consegue fazer nada importante. Ele não consegue entrar para nenhuma justa, memorável. Sabe, ele é realmente um cavaleiro anônimo. E eu não vou contar mais nada, é um conto curto, tem 25 páginas, mas é um conto extremamente criativo, você não espera isso. Olha, gente, eu gostei demais. O próximo conto que eu destaco, eu acho que é um dos meus favoritos do livro todo, se chama Mau Conselho, escrito pelo Pedro Viana. Gente, povo do céu, nossa, eu amei esse conto quando eu tava lendo, eu fiquei de boca aberta, porque aqui nós vamos ter então uma história sob o ponto de vista do vilão da série, das lendas arturianas em si. Todo mundo que conhece, né, as lendas arturianas, sabe que dois nomes figuram entre os maiores vilões da saga do Rei Arthur. É então a Fada Morgana e o seu filho bastardo, o Mordred. E aqui a gente vai ter então uma subversão desse tema, porque a gente vai acompanhar a história do Mordred, que ele está sendo criado nas ilhas de Avalon pelo mago Merlin. Ele tem grande poder em magia. Desde pequeno, e para começar, ele é filho do rei. Ele tem um nome que não é Mordred. Mordred é o nome mágico que ele vai receber então. Mas ele tem um nome que eu não vou falar pra vocês, vocês têm que ler. Ele tem um irmão mais novo, que tem poucos meses de diferença de idade dele, que é o Joffrey. E tem um amigo muito próximo, é um primo da família, muito próximo, que por acaso esse primo é o Lancelot, que mais tarde viria a se tornar o Sir Lancelot. Acontece então que esses três, eles convivem ali quase como irmãos, né? Só que, enquanto o Lancelot e o Joffrey, eles adoram treinar com espadas e tudo mais, o Mordred, ele não gosta disso, ele tem esses poderes mágicos, ele vai pra floresta e fica treinando a magia dele e tudo mais, até que um dia o pai dele descobre que ele tem essa magia e renega ele. Expulsa ele de casa e coloca ele então para poder morar junto com os sacerdotes e sacerdotisas lá de Avalon. E ele é treinado na magia então pelo Merlin. E é aí que ele vai ganhar o seu nome de Mordred. Só que anos e anos depois, ele já foi treinado, ele já domina a magia, ele volta para casa. Porque ele por direito tem o direito de assumir o trono, porque ele é o primogênito, ele é o filho mais velho. Mas ele chega em casa e quem que assumiu o trono dele? O irmão mais novo, o Joffrey. E, para piorar, fizeram uma maracutaia aí que eu não vou contar, mas gente, você sente assim, nossa, eu fiquei com ódio, eu fiquei com a raiva tremenda quando vai contando esses rolos que eles fizeram e a tramóia por debaixo do pano e nossa, gente, que é isso? Aí você vai ter então uma história arturiana pelo ponto de vista do Mordred, que é tido como o vilão das histórias arturianas, mas aqui ele tem todo um motivo, ele não é bem vilão assim. Gente, olha, espetacular esse conto, muito bom, gostei demais, adorei a visão diferente do autor para as lendas arturianas aqui então, pros personagens que ficam tão marcados na memória da gente que gosta das lendas arturianas. Olha, muito, muito, muito bom. Escrita
extremamente gostosa de ler, uma escrita fácil, uma escrita ágil, muito bem construídos os personagens. Olha, baita conto, viu? A próxima história que eu destaco, então, se chama Parede de Escudos, do Eduardo Cassi. Gente do céu, eu falo aqui enchendo a boca, enchendo o peito para falar que Eduardo Cassi é um dos meus autores favoritos, assim. Gente, olha, o cara escreve bem pra caramba. Ele consegue deixar o livro, o conto que você tá lendo, a história que você tá lendo, assim, pingando sangue, pingando brutalidade. Você sente o esforço dos personagens, você sente o temor do personagem perante seu inimigo, você sente tudo. O cara é mestre em fazer cenas de batalha. E você vai ter então uma história que se chama Parede de Escudos, que se passa em plena batalha. E nós vamos ter aqui então o rei Arthur em um embate. O reino dele em um embate. O reino dele está sendo invadido por todas as costas, por todo o canto. Camelot está sendo dizimada e ele tem medo que vai perder a coroa para saxões e para outros nórdicos e para os irlandeses. Ele tá cercado assim para tudo quanto é canto. E ele não sabe mais o que fazer. Ele não sabe mais aonde recorrer. Ele não sabe mais o que fazer. Então vai ter então ele consultando seus conselheiros para poder ver a melhor tática, ou defensiva, ou de ataque e tudo mais. Só que então o Merlin vai propor que ele faça um agrado para a grande deusa mãe. Ele leva o rei Arthur para uma caverna de cristais, e dentro dessa caverna tem um pequeno lago. E deitada nesse lago, com uma camisola branca, está deitada a Morgana. A Morgana, então, ela foi criada, nessa história, ela foi criada com ele como praticamente uma irmã. Eles não são irmãos de sangue e tudo mais, mas ela foi criada como se fosse uma irmã. E o Merlin fala, então, que ele vai ter que copular com uma representante da deusa na Terra. E ele vê a Morgana lá, ele acha isso horrendo. Ela é muito bonita, mas ele acha horrendo ter que copular com a própria irmã de criação e tudo mais. Só que é pro bem maior, é pro bem do reino dele. E a história vai seguir em frente, então, com ele tendo seus desejos atendidos pela grande deusa mãe e tudo mais. E tem cenas de batalha. E tem então essa parede de escudos aqui, que é bem no começo do conto, que é uma cena de batalha num campo aberto, onde os soldados vão fazer aqueles escudos assim, e vão fazendo aquela parede e andando somente com a viseira assim. E gente, que história incrível, que história sangrenta, que história visceral. Nossa, olha, Eduardo Cassi é mestre em batalha e é um baita de um escritor. A próxima história que eu destaco, gente, que história é essa? Se chama O Fio da Espada, da Melissa de Sá. E povo, você vai ter uma história aqui também muito criativa, uma história bem diferente de tudo, porque você vai ter o nosso protagonista, que ele é um rapazinho de seus 15 anos mais ou menos, e ele já tá cansado da vida que ele leva. Ele é filho do moleiro, ele não tem respeito nenhum, ele não tem... mais uma daquelas pessoas assim que foi desgramado pela vida, entendeu? E acontece então que ele coloca na ideia que ele quer ser um pajem. Porque ele sendo um pajem, ele consegue ser transportado para escudeiro, e de escudeiro mais velho para cavaleiro. Ele quer ascender então na hierarquia do reino e tudo mais. Ele vai e tem uma audiência com o rei Arthur. Rei Arthur, muito benevolente, deixa ele ser pajem, mesmo ele já tendo passado da idade. Os pagens geralmente têm entre 10 ou 12 anos, ele já está com 16. Mas o rei Arthur, muito benevolente, deixa ele ser. E acontece então que ele vai sendo um bom pajem e tudo mais, até que ele chega a ser escudeiro. E ele é designado para ser escudeiro do Sir Lancelot, que até então nunca teve um escudeiro. Aliás, ele se recusava totalmente a ter um escudeiro. Ele falava que ele era autossuficiente, que ele não precisava do moleque fazendo as coisas pra ele. Acontece então que ele é forçado pelo rei a ter o escudeiro, e esse rapazinho resolve então seguir à risca todos como é que eu posso dizer? Os deveres de um escudeiro. Ele é forçado perante toda a corte a jurar lealdade ao Sir Lancelot. Mas também, né, claro, todo mundo tem que jurar lealdade ao rei Arthur. Mas tem uma coisa. Quem conhece as lendas arturianas sabe
que o Sir Lancelot, embora seja um cavaleiro espetacular, super amigo do rei Arthur e tudo mais, tem suas variações, que eles são primos, esse tipo de coisa, que eles foram criados quando crianças juntos e tudo mais. Só que a gente sabe, e isso converge em todas as histórias arturianas, que o Lancelot tem uma quedinha pela Guinevere. E a Guinevere, rainha Guinevere, esposa do rei Arthur, também tem uma quedinha pelo Lancelot. E eles vão dar umas escapadinhas por aí. Aí é aonde fica. Onde fica a lealdade do nosso protagonista? Com o Sir Lancelot em encobrir as escapadas dele com a rainha, ou com o rei Arthur e entregar o Sir Lancelot pro rei Arthur? E aí? Fica esse embate, fica esse impasse, fica essa dúvida aí. E é onde então o conto vai se desenvolver. E as proporções que essa dúvida vai tomar ou não. E o final gigantesco. E nossa, gente, que conto bom! Que conto legal, outro conto muito bem escrito, outro conto muito bem desenvolvido e muito criativo. Lidar então com esse detalhe, com essa coisa já tão batida das histórias do rei Arthur, né, que é o romance proibido entre Lancelot e a Guinevere, só que de um outro ponto de vista. Muito bom. E o meu último destaque do livro é então A Dama da Floresta, que foi escrito pela maravilhosa Ana Lúcia Merege. Ana Lúcia Merege, então, é a organizadora desse volume aqui, assim como os outros 2 volumes anteriores dessa coleção de contos. E ela, eu já falei diversas vezes aqui, mas eu torno a repetir, ela é uma autora de mão cheia. Ela é extremamente talentosa, ela é extremamente criativa, ela escreve muito bem. E eu não sei de onde essa mulher tira tanta ideia boa. Porque, gente, aqui nós vamos ter a história da Morgana. Olha pra vocês verem, gente. Você vai ter, então, o surgimento da Morgana nas lendas arturianas. Você vai ter, então, toda a mística que é construída ao redor dela. Dela ter poderes mágicos e tudo mais. Dela ser a Dama do Lago e tudo mais. E é muito legal, porque ela tem a ajuda do Merlin. E aqui a autora fez questão de utilizar, então, os nomes celtas. Então, não é Merlin, é Myrddin. Não é Arthur, é Arthurion. E tem, então, essas variações, né, que são os nomes celtas dos personagens que a gente conhece tanto. E a gente vai ter essa história totalmente diferente. Então, por exemplo, a cena onde o rei Arthur consegue a Excalibur é bem assim diferente, porque ela não tem todo aquele glamour e aquela magia que a gente vê aqui nessas histórias, não. Porque a versão mais aceita, mais difundada e tudo mais, é que quando ele consegue a Excalibur pela primeira vez, a Excalibur emerge de dentro de um lago por uma mão feminina, que é a Dama do Lago, entregando a espada Excalibur para ele. E quando ele pega a Excalibur, a mão afunda para dentro. E ele então percebe-se que é a Dama do Lago. A Dama do Lago em pessoa está entregando uma espada mágica para ele. Só que aqui é totalmente diferente, porque essa espada não é mágica. Essa espada foi construída pelo próprio pelo próprio padrasto do rei Arthur, que na época não era rei coisa nenhuma. E esse padrasto fez então esses entalhes que o Merlin, o Myrddin, mandou fazer então e manteve segredo juntamente com a Morgana, que participou ativamente da entrega da espada. Ela entrou dentro do lago, nadando, tentou se manter ali dentro do lago sem afundar, levantou a espada e tudo mais. Aí você vai ter então a criação do mito ao redor da espada mágica do rei Arthur, do mito ao redor da Morgana e tudo mais, e o decorrer da história então com o Arthur acreditando na religião antiga, ele se casando com a Guinevere, que é muito católica, e esse embate de religiões então da religião antiga contra o catolicismo. E é muito boa essa história, muito diferente de tudo. E você vai lendo assim, e tem horas que você começa a ficar na dúvida, tipo, será que tinha magia nisso aqui? Será que foi só um truque? Será que é realmente a manifestação da deusa na Terra? Será que é o Deus cristão que está fazendo isso? Você fica o tempo todo com isso na cabeça. Olha, gente, que conto maravilhoso. Também é um dos meus contos favoritos do livro, viu? E esse foi meu último destaque, então, pro livro. O vídeo ficou gigantesco. Eu falei demais, mas quando fala sobre
lendas arturianas, esse tipo de coisa. Nossa, eu adoro esse tema, vocês sabem, então eu falo muito, eu falo pra caramba. A minha nota pra essa obra de 4 corujinhas é um livraço, é uma coleção incrível, é mais uma daquelas coleções que eu digo pra vocês que vale muito a pena. Essa aqui não é perfeita, igual as outras, igual a Magos, igual a Medieval. Essa daqui é muito boa. Teve 2 ou 3 contos que eu não gostei aqui, mas não gostei por serem mal escritos. Eu não gostei por não me agradarem a história em si, o tempo que a história foi passada. Eu acho que com histórias arturianas e tudo mais, eu sou meio purista, sabe? Eu gosto da história arturiana passando naquela época medieval, com castelo, cavaleiro e tudo mais. Quando você tem uma variação disso pra era vitoriana ou pra futuro, esse tipo de coisa, eu acabo não gostando. Então é uma coisa particular minha. Não é ruim, longe disso. É uma opinião particular minha, por isso eu não gostei dessas 3 histórias em questão. Mas tirando isso, o livro é muito bom. Como eu disse aqui, destaquei diversos contos. É um livraço, vocês têm que ler, pessoal. Fica a dica aí. Então, meu povo, se vocês aguentaram esse vídeo gigantesco aí, espero que tenham curtido. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.